Olá, eu sou o jornalista Albano Gado. Nós estamos aqui no estúdio SL Working na Andradas 860, onde o Porto Alegre Oficial grava as entrevistas, os debates e os podcasts. Inclusive, você que tem aí no papel o sonho de gravar o seu podcast, procura aqui o SL Working, que eu tenho certeza que tu vai encontrar a melhor qualidade. E hoje nós estamos aqui para entrevistar a presidente do CREA Rio Grande do Sul, Nancy Walter. Vamos falar sobre a profissão, sobre a situação dentro do que está acontecendo lá no CREA. Muito bom dia. Muito bom dia a todos e olha, que bacana conhecer aqui o Jardim de Inverno, aqui Andradas 860. Eu que sou porto-alegrense com muito orgulho e adoro esse endereço e tudo que tem aqui. E depois do que passamos aí em maio de 2024, então parabenizar aqui a vocês todos aí do Porto Alegre Oficial, que eu sigo, que é muito bacana, que é muito legal. Então, olha, show de bola. Presidente, antes de nós falarmos sobre o CREA, eu queria começar conhecendo um pouco da sua trajetória. O que levou a senhora para a engenharia e depois para uma posição de liderança institucional? Vamos lá. Bom, aí a gente vai voltar um pouquinho aqui no tempo, vou tentar acelerar, porque essa história, já passei bastante aí dos 5.0 aí, a máquina, então colecionando bastante história. Mas, bem antes já de escolher a engenharia, eu sou da primeira turma de engenheiros ambientais aqui do Rio Grande do Sul e a segunda do Brasil, e escolhi esse curso novo à época, há mais de 30 anos atrás, vou fazer 26 anos de formada agora em 2026, e escolhi porque eu já trabalhava na construção civil. O meu marido é engenheiro civil, tinha uma construtora familiar e eu pensei ali, já trabalhava no meio, procurei um espaço em que eu pudesse fazer a diferença. Por quê? Porque a construção civil é a que mais usa os recursos naturais. É a que mais às vezes incomoda, ninguém quer uma obra. Imagina se nós tivéssemos aqui uma construção do lado do estúdio de inverno maravilhoso. A gente ia estar se queixando. A única que não se queixa de obra, acho que sou eu aí no estado. Mas então eu procurei esse curso novo, vendo uma diferença que eu podia fazer na empresa e que eu me identificasse. Então, de lá para cá, eu acabei participando de várias audiências públicas na cidade que eu resido, vivo aí há quase 30 anos em Esteio, e nessa participação os colegas da minha cidade, que participavam da inspetoria do nosso CREA-RS, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, me convidaram para fazer parte. De lá para cá. Só abracei mais desafios, falando agora para vocês como a primeira engenheira a presidir o nosso CREA-RS em 92 anos, que ele vai fazer agora, 30 de maio. Hoje a senhora ocupa uma posição historicamente relevante dentro do CREA. Qual o tamanho da responsabilidade de liderar uma entidade tão importante em um momento tão delicado no Rio Grande do Sul? Eu não teria feito uma pergunta melhor e que eu mais gostaria de responder. A gente não quer ser a profissão mais importante, mas eu digo, e várias outras pessoas já se apropriaram do que eu venho dizendo, a engenharia está em tudo, e por isso que a gente tem que estar nos máximos lugares e ocupar aí as posições. E vejo o quanto foi importante, as pessoas identificaram onde há um de nós trabalhando. Nos 497 municípios, 385 foram impactados, direto ou indiretamente, em maio de 2024. Nós perdemos pontes, estradas, e perdemos vidas, que eu acho que isso é o mais importante de tudo, né? Eu não passei por isso, mas eu vi que ficamos aí sem a nossa entrada de investimentos, que é o nosso aeroporto, que só aconteceu no mundo, e no Brasil e no mundo aconteceu no Rio Grande do Sul. Ficamos aí mais de 5 meses sem o nosso aeroporto e ficamos aí por 21 dias, pelo menos, com 1,5 metro de altura de água em praticamente toda a pista. Então eu vejo o quanto a gente precisa realmente explicar para as pessoas que o nosso conselho, inclusive para os nossos profissionais, que muitos não entendem o papel do conselho, mas em momentos aqui que eu falo para a comunicação, todo mundo vai entender. Quem é jornalista e atua na profissão e não tem um conselho que regulamente a sua profissão, faz muita diferença. Porque não tendo um conselho que regulamente a profissão, teoricamente as outras pessoas podem exercer. Engenharia não. Não há meio engenheiro. Há um engenheiro inteiro, porque a gente precisa do conselho para dizer que quem estudou para exercer uma das nossas profissões precisa estar aí com um conselho regulamentando. Então, é isso que me trouxe até aqui, os desafios, e eu acho que comunicar e ocupar os espaços como a gente está se conhecendo agora,
que eu já sigo aí o Porto Alegre Oficial e os outros canais também. Então, de comunicar aqui para as pessoas que a engenharia não é esse bicho-papão, não é essa dificuldade, e a gente aí tem que trazer essa galera jovem para também olhar para a engenharia. Gosta de inteligência artificial? Tem engenharia. Esse microfone que eu estou usando tem engenharia. Todo equipamento tem engenharia, ou seja, a gente precisa de mais gente com esse entusiasmo para seguir aí com as profissões. Hoje o CREA também é conhecido como emissor dos registros profissionais, né? Mas a gente sabe que o trabalho vai muito além disso. Queria saber hoje qual é o papel principal do CREA na proteção da sociedade. Olha, eu acho que eu vou ver se a gente não faz uma parceria de tu ser sempre o entrevistador. Porque quem te ajudou aqui, toda essa equipe aí a elaborar essas perguntas é oportunidade aí para a gente esclarecer. O CREA deixou de ser totalmente punitivo quando a nossa fiscalização está às ruas com o carro de fiscalização, com o brasão da República, porque somos uma autarquia federal há muito tempo. Pelo menos desde 2021, quando eu assumi, a gente não tem mais esse olhar de chegar punindo, até porque tu vai punir os profissionais. Somos nós profissionais que mantemos 100% o nosso sistema aí em atuação. Não há um centavo de dinheiro público. Então a gente precisa tratar bem quem? Nós, os profissionais que mantêm o CREA. E a fiscalização às ruas hoje, todo mundo sabe quando a equipe de fiscalização, por exemplo, está em Aceguá. Está lá, 15 dias antes, o CREA está avisando, ó profissionais, ó comunidade, a fiscalização vai estar lá. Se você estiver com alguma irregularidade, tem tempo de se regularizar. Se você continuar irregular, você vai receber uma notificação do CREA no prazo que o agente fiscal vai deixar para ele se regularizar. Agora, aquele que não anda na linha, aquele que não faz o que é certo, esse aí a gente tem que realmente aí usar todo o regramento. Então, hoje, a responsabilidade que a gente tem com toda a atuação que os profissionais estão em obras de infraestrutura, há pouco a gente viu um acidente acontecendo com um muro que cedeu em Novo Hamburgo. Foi noticiado, foi avisado. Então, a gente precisa realmente garantir que lá teve a atuação de profissionais legalmente habilitados e capacitados para aquela atividade. Imagina se alguém vai exercer uma atividade que pode trazer essa insegurança para quem está morando, para quem está passando, para quem está trabalhando, se o conselho não está lá para fazer essa fiscalização. Pois é, o quanto essa fiscalização técnica impacta diretamente na segurança da população? Eu vejo que hoje nós atuamos com foco em leigos. Hoje nós temos que olhar para quem está querendo exercer alguma atividade que não pode, e eu posso me incluir nessa. Eu sou engenheiro ambiental, eu agora posso exercer alguma atividade, por exemplo, do engenheiro civil, só porque eu trabalho na construção civil? Mas negativo. Eu só poderia se eu fizesse também a graduação de engenharia civil, senão eu não posso atuar. Então, o CREA garante para a sociedade uma segurança, exigindo que apenas profissionais que estudaram para aquela atividade técnica possam trabalhar. Me diz uma coisa, o CREA encontra muitas irregularidades nas obras, nos serviços técnicos aqui no estado? Encontra. Ainda encontra, e por isso que a gente tem que estar com a fiscalização aí cada vez mais nas ruas. O profissional que trabalha adequadamente, que trabalha seguindo o que estudou, aquilo que teve de conhecimento na faculdade, que é isso que o CREA faz, de chancelar o conhecimento que ele teve. O meu conhecimento que eu tive há mais de 30 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, hoje, se eu talvez quiser atuar em uma área nova que surgiu na engenharia ambiental, vou ter que estudar. Então, a gente não pode aí admitir que quem não é engenheiro e exerça uma atividade que não pode, e quem é engenheiro exerça uma atividade que não está no seu escopo da sua atividade, da sua formação profissional para o qual escolheu. Existe uma falta de consciência da população sobre a importância da responsabilidade técnica em obras e serviços? Gente, vou ter que levar ele para fazer as perguntas em tudo que é evento. Existe sim, existe. Eu vejo que essa consciência, e é meia-culpa, não minha, mas é nossa, meia-culpa de todos nós que ficamos talvez muito estagnados com as gestões anteriores
que ficamos talvez discutindo aí o que um pode fazer, o que o outro não pode fazer. A gente discute muito entre nós. Perdemos muito tempo com discussões pequenas, enquanto a gente poderia pensar, como é que eu colaboro com esse projeto? Poxa, a gente está tendo investimentos do governo do estado, por exemplo, e podia ser de qualquer outro governo, mas é o nosso, lá para Rio Grande. A gente está tendo a ampliação do porto de Rio Grande aí com investimento de bilhões, e a engenharia está fazendo o quê? Se atacando, se diminuindo e usando as pessoas como um alvo, enquanto a gente podia estar aí buscando mercado de trabalho. É o que eu gostaria do meu CREA e é o que eu faço. Eu não vou perder tempo com discussões pequenas. Eu quero é que todos nós tenhamos espaço para tudo. Bom, recentemente circulou aí nas redes sociais, inclusive chegou informação para o Porto Alegre Oficial, que a senhora teria retirado algumas atribuições dos engenheiros. Conta pra gente o que realmente aconteceu nesse caso. Bom, o que aconteceu nesse caso, eu entendi que o Porto Alegre Oficial ele é uma porta de várias informações, né? E a gente não tem às vezes como saber se aquela informação ela está totalmente correta ou não, mas aqui eu quero deixar em público como foi de pronto atendimento, né, do Alexandro aqui, que a gente conversou, eu expliquei para ele os pontos, e hoje eu não estou num direito de resposta, porque o direito de resposta eu já tive ainda no sábado, com uma agilidade como é aqui do perfil do Porto Alegre Oficial, que coloca vídeos maravilhosos. Eu ainda comentei com ele do vídeo da idosa com o cachorro. Gente, quem não segue está perdendo aí, porque é muito bom. Então eu não me senti ofendida, não me senti atacada. Eu busquei, na verdade, porque como eu sigo o canal, eu entendi que ele estava comprando um tipo de narrativa que estavam atribuindo a mim algo que eu não tenho esse poder. Nenhum presidente dos 27 CREAs, e aí eu me incluo, pode dar ou retirar a atribuição de quem seja, de qualquer profissional, de qualquer um dos mais de 300 títulos. Eu não tenho como dar. Então, o que aconteceu? Nós temos normas de fiscalização. A norma de fiscalização ela é um procedimento administrativo que norteia os nossos agentes fiscais de como eles devem conferir os documentos em loco, como eles devem checar todo tipo de atividade técnica no ato da fiscalização. Não é um instrumento legal de conceder a atribuição. E nós estávamos, então, com um problema de rito interno, já há muito tempo, isso já vem há quase 10 anos, que estávamos ali com um olhar que precisava ser corrigido. Ora, se qualquer um aqui estivesse no meu lugar, faria da mesma forma. Então, eu não posso tirar ou dar atribuição. Até porque meu marido é engenheiro civil, meu genro é engenheiro civil, minha filha vai colar grau em engenharia civil logo, logo, eu vou arrumar um problema para mim em casa. Eu não sou louca de fazer isso. Principalmente com os colegas aí que eu tanto admiro, da Câmara Especializada que eu faço parte. É uma fake news que aconteceu, isso foi o que aconteceu, porque é um momento eleitoral que estamos passando, não é só eleições gerais. 3 de julho teremos aí uma nova escolha para presidente de CREA e eu me vi envolvida em todo esse dilema que não procede. A atribuição profissional só pode ser dado através de lei federal ou resolução federal. Quem dá é o CONFEA. Então eu não tenho esse poder e por isso que logo a gente buscou aí numa boa, muito tranquilo. E eu acho que, vou te dizer, foi bacana porque eu acho que era o que faltava aí para a gente fazer essa aproximação, esse bate-papo aqui, de falar da engenharia de um modo leve. Espero que eu esteja falando aí com um sorriso no rosto, porque eu adoro ser engenheira e jamais eu vou prejudicar aquilo que eu defendo, que é o exercício profissional. Então, isso aí não foi para mim, foi para atingir, seja lá quem for, mas não foi para atingir a engenheira Nancy. Depois das enchentes históricas no Rio Grande do Sul, a engenharia passou a ocupar um papel ainda mais estratégico. O que aquela tragédia revelou sobre a infraestrutura do Estado? Revelou que a gente se perdeu numa conta matemática. 1941 para 2024 tem um intervalo rapidamente de 83 anos. Nesses 83 anos, o que fizemos? Ocupamos o nosso território com ordenamento territorial, nem tudo. Nós expandimos de uma maneira que poderíamos ter observado mais a questão da construção, se ela estava adequada naquele local.
Não. A gente precisaria ter investido mais em manutenção. A gente precisaria ter investido mais no nosso sistema de proteção e prevenção contra as cheias, que em 83 anos, por óbvio, não precisa ser engenheiro. É uma conta fácil da gente fazer que não ia suportar. E isso estava sendo anunciado por quem? Por meteorologistas, que estão também no nosso conselho. Eu vejo que hoje a gente tem que deixar o passado como uma lição, olhar para frente e principalmente a gente estar ao lado de quem quer trabalhar, de quem quer investir no nosso estado e quem quer deixar essa marca e essa mancha de altura d'água que tivemos aqui, onde nós estamos, foi um local que foi severamente atingido, que em média não teve menos do que 1 metro, 1,20 m de água, que chegou aqui onde eu estou. Então eu vejo que como é que a gente pode pensar em evitar que isso aconteça em piores situações e que a altura da água ainda fique numa marca maior? É com a engenharia. A gente teve aí o apoio voluntário de vários profissionais. Pela primeira vez nós zeramos a taxa da nossa RT para que pelo Estado e pelo Brasil pudessem ajudar. Eu tenho orgulho dessa parte, mas eu quero deixar isso na memória e fazer parte de um novo Rio Grande do Sul. E não estou em campanha política não, porque eu sou apartidária. Eu quero parar de perder tempo com picuinhas e a gente trazer coisas aqui do que o canal gosta de divulgar, das coisas boas do Rio Grande do Sul, do que está sendo feito. Eu acho que é isso que a gente tem que agregar à nossa marca gaúcha da resiliência. O povo é só pelo clima. A gente começa aqui com 5 graus e termina com 30. A gente já é resiliente por natureza. A gente precisa mostrar que aquilo ficou para trás e que a gente não vai repetir o erro que repetimos em ficar 83 anos adormecidos. Isso a gente não pode fazer. O CREA ele participou das ações relacionadas à construção e avaliação técnica pós-enchente? A gente participou de câmaras técnicas do Plano Rio Grande como entidade consultiva, não deliberativa. Mas a gente tem representantes das engenharias no Plano Rio Grande do Comitê Científico, que foi o que o governador Eduardo Leite fez, e eu já parabenizei ele, ao vice-governador Gabriel Souza, por ter trazido para essa composição, na sua maioria, 90% são profissionais das engenharias. Nós temos aí o diretor técnico-científico, é nada mais, nada menos do que o engenheiro civil Joel Goldfund, que é quem? Diretor do IPH, que se licenciou para aceitar esse convite do governo do estado. E o IPH, o Fantástico apresentou, né? Todo mundo viu. Mas o IPH já estava lá há mais de 70 anos. E ele só foi descoberto depois de tudo que aconteceu. Estudos tem, laudos tem, tudo a gente tem. Só a gente precisa usar, a gente precisa parar de ficar dizendo que porque foi fulano que fez tal estudo, foi ciclano que fez tal projeto, eu não sou do mesmo partido. Eu acho que a gente está muito acima disso, né? Então, o CREA participou, sim, de várias consultas na instância em que ele pôde participar. E eu me sinto representada por vários engenheiros ao longo do estado, na Federasul, na Fiergs, no Sinduscom, nas nossas entidades de classe que temos aí pelo estado, nas nossas 44 inspetorias que se doaram e trabalharam e continuam trabalhando, né? Isso vai longe ainda. O que precisa mudar urgentemente nas cidades gaúchas, pensando em prevenção e segurança? E eu queria saber também se o Rio Grande do Sul corre algum risco, tá? Se repetir os erros estruturais, se não houver uma fiscalização maior. Eu vejo que, na primeira parte da tua pergunta, as cidades, né? A gente pensando nas cidades. A gente agiu diretamente com a Federação dos Municípios, tivemos uma parceria muito boa com os 7, agora o 8º presidente da FAMURS, que acabou de assumir, que é o Ike Vedovato, aí o prefeito de Imbé. A gente, em vez de visitar, e é humanamente impossível visitar 497 municípios, nós aí fizemos uma aproximação forte com a Federação dos Municípios, que é onde a vida acontece, mas a gente tem essa proximidade. Então, nós ficamos acompanhando a questão da revisão dos planos diretores. Hoje, não há nenhum plano diretor em revisão em que não deva ter a questão aí da observância para os eventos climáticos extremos. Não adianta só ter aviso, gente. O aviso da Defesa Civil é ótimo. Ele alerta a gente de que a gente tem que fazer o quê? Não é correr.
A gente tem que também participar das discussões nas cidades. O que a minha prefeitura está discutindo de projeto? Não adianta eu delegar para que o prefeito, para que o secretário municipal, o vereador que eu votei vai decidir pela gente. A gente não tem mais esse tempo. O alerta da Defesa Civil está te dizendo, o que tu está fazendo de diferente lá na tua cidade? Então eu diria que na cidade a gente tem que se envolver. Conselhos municipais são ferramentas importantes de controle da gestão, a gente participar das associações comerciais e industriais nas discussões e aí por diante. Em nível de Estado, eu vejo que os alertas não param. Estão dizendo que a gente vai ter um episódio talvez com maior grandeza do que tivemos em maio de 2024. O que fizemos até então? Ficamos parados? Não. A gente está recuperando as pontes que perdemos, a gente está recuperando as estradas que perdemos, que é a infraestrutura, que é importantíssimo, importantíssimo. Mas não podemos também fazer de qualquer jeito. A engenharia não é imediatista. Eu tive que explicar numa bancada de um programa em que a engenharia requer tempo. Eu não posso dizer que algo vai ser feito em 2 semanas, se nenhum lugar do mundo faz. Mas no Japão eles constroem uma ponte. A técnica é outra. Então, até a gente trazer aquela técnica para cá, nós vamos usar a que a gente tem know-how e que temos profissionais excelentes aqui. Eu tive que defender os engenheiros civis que ficavam dizendo que no Rio Grande do Sul não tinham excelentes engenheiros civis. Temos. No Brasil, temos. Não precisamos trazer de fora. A gente para fora vai para buscar experiências que possam ser aplicadas aqui. Não adianta nada eu viajar para o Uruguai se lá tem uma realidade diferente que eu não consigo aplicar e eu não vou ter recurso. E aí eu queria aqui destacar. Sem investimento, a gente não consegue fazer nada. Voltando à primeira parte da tua pergunta, como que eu vou investir em infraestrutura em municípios em que a rubrica para a Secretaria Municipal de Obras e de Planejamento Urbano é ínfima? Eu não tenho como fazer investimento sem que eu tenha recurso. Então, cada vez que tenho o aviso da Defesa Civil, pensem como eu. O que eu estou fazendo para mudar na minha cidade algo em que eu deleguei a outro? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Muitas vezes as pessoas não percebem, mas a engenharia, a agronomia e a geociência, elas impactam diretamente a qualidade da vida da população. Como isso acontece na prática, presidente? Eu vejo que a gente pouco percebe o quanto tem de agronomia, por exemplo. Vou falar da agronomia. O que a gente tem de agronomia a cada... Esse café que estavam me servindo aqui, esse cafezinho maravilhoso, isso aqui tem muita engenharia, não só agronomia. Tem engenharia de alimentos, tem aqui de quem desenvolveu o próprio produto. A gente não percebe essas coisas. A gente está com a engenharia na nossa volta, como eu falei aqui do microfone, a gente não percebe e a gente não também se valoriza. Eu digo para os meus colegas, não é dar carteiraço. Quem é de outra profissão, o advogado faz questão de dar uma entrevista e dizer, prazer, eu sou o fulano de tal. O médico da área médica, prazer, eu sou o fulano de tal. Por que a gente, quando é da engenharia, não se apresenta assim? A gente não tem essa cultura. A gente vai deixando para trás e deixando para trás, outros ocupam o nosso lugar. Então eu digo que na minha gestão, na nossa gestão, só fala de engenharia quem é engenheiro. Tem engenharia em tudo que a gente faz. E a gente quer ter segurança. Bons projetos precisa de boa engenharia, boa técnica. E é isso que a gente está buscando na gestão. Só vai exercer a atividade que a gente enxerga. Vamos para Gramado. Eu sempre falo do ponto de vista ambiental. Eu vou para Gramado, eu saio de Porto Alegre, que coisa boa. Eu chego em Gramado, abre os vidros, porque aqui o ar é puro. Mas o que eu estou fazendo na minha cidade para mudar o ar que não é tão puro? Eu estou colaborando? Não. Cada um de nós aí pega um carro porque é mais confortável. Mas eu não vou abrir mão do meu conforto. Vai pagar um preço por isso. Eu vou para Gramado e adoro aquelas árvores e aquela folha no chão. Lá não é sujeira, é instagramável. Mas o meu vizinho planta a mesma árvore na calçada, eu vou denunciar ele na prefeitura. Mas que absurdo! E vou querer que ele corte ainda. Ou seja, esses valores... Eles confrontam a gente que é profissional da engenharia e que, inclusive, eu estou construindo um prédio do lado da minha casa e está fazendo barulho. E eu estou me incomodando. Quando eu for vender minha casa, eu vou usar a edificação a meu favor, porque vai valorizar. Então, a gente tem que estar todo dia, né, nesse contraponto de defender aí onde há engenharia, porque a engenharia, gente, é, inclusive, um dos
itens de desenvolvimento econômico aí dos municípios e também de países. A gente está vendo cada vez menos profissionais formados em engenharia. E a gente tem que se perguntar, e como é que a gente vai se desenvolver com cada vez menos engenheiros saindo das faculdades? Como é que a gente vai resolver essa equação? Mesmo quem não gosta de matemática, tá? Mas é uma equação. Quando uma cidade cresce sem planejamento técnico adequado, quais são os riscos para a população? E o que custa mais caro hoje? Prevenir ou reconstruir depois das tragédias? Reconstruir. A gente vai consertar o telhado quando está chovendo? Não, a gente tem que consertar o telhado quando não está chovendo, né? E vejo que o que não falta aí é legislação para a gente usar. Não usando a legislação a nosso favor, depois a gente tem que realmente remendar. E o remendo, assim como qualquer reforma que a gente faz aqui, fazendo uma analogia, sempre vai custar mais caro. Fazer bem feito dá trabalho, mas também dá muito mais trabalho consertar depois. Então, vamos fazer bem feito desde o início. Não vamos querer confusão para o nosso lado. Contrate um profissional legalmente habilitado. Escolha o profissional que mais se identifica com o projeto, mas não faz um projeto sem um profissional. Imagina, durante uma construção, acontece algum tipo de problema e não teve um profissional lá para ser responsável por algo que ele estudou para isso. E o CREA está junto. Agora a gente viu esse acidente no parque de diversões, vocês também divulgaram nas redes de vocês. Em Guaíba tivemos um acidente ali com 12 vítimas, ainda bem que não tivemos óbito. E se tivesse? A gente está aí numa investigação, o CREA está à disposição nesse caso, mas a gente precisa ter mais cuidado no nosso exercício profissional. Os nossos profissionais são contratados e aqui, atenção para quem é recém-formado. A gente precisa ter cuidado no exercício profissional. Código de ética está aí. Imperícia, negligência e imprudência é passível de punição. A gente tem que trabalhar corretamente. E aqui não serve só para engenharia, né? É para todos. E a senhora acha hoje que o Brasil investe pouco em prevenção e planejamento? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Eu acho que a gente tinha que investir muito mais. Cada vez que eu vejo que a gente vai ter aí investimento, por exemplo, como eu disse, no Porto de Rio Grande, de mais de 1 bilhão, se eu não me engano, é 1,2 bilhões. Isso pode parecer muito, mas talvez lá para o porto todo isso não vai chegar. A gente precisa realmente investir pesado. A gente precisa parar de brigar na ampliação de alguma indústria em que há alguma sensibilidade ambiental, como tivemos uma discussão agora recente. Temos que sentar em volta da mesa e chegar a um denominador comum, porque as pessoas elas precisam trabalhar, elas querem se desenvolver, elas querem que a sua cidade, dos 497 municípios, eu quero que o meu município esteja em número 1. O IDH do meu município, que é o Índice de Desenvolvimento Urbano, todo mundo quer que seja o primeiro, mas isso há um custo. A gente precisa estar do lado de quem quer trabalhar. A gente tem que parar de ficar vendo problema onde não tem. E o gaúcho, às vezes, ele gosta de ver problema onde não tem. A senhora é uma presidenta, vamos dizer assim, né? Só acredita que existem barreiras para as mulheres em cargos de liderança técnica institucional? E se esse cenário mudou nos últimos anos ou ainda tem muito preconceito? Essa pergunta eu queria que tu não fizesse. Primeira. Eu vou tentar falar de uma maneira mais suave. Vou tentar não transparecer a pegação de pé que eu estou passando, principalmente nesse momento. E espero tornar aqui a minha resposta mais leve, mas não está fácil. Eu estou no meu último e no 6º ano de mandato. Eu já recebi um para-te-quieto ao vivo enquanto eu estava com o microfone, presidindo uma reunião mensal que a gente tem aí para mais de 100 pessoas. Me mandaram calar a boca. Isso não é legal. E o que a gente faz nesse momento? A gente rebate com a mesma moeda, a gente aumenta o tom de voz ou a gente diminui o tom de voz e tranca a respiração, a gente faz que tipo de coisa? O que tu acha que eu fiz? Tô te devolvendo a pergunta. Prefiro não opinar. Eu não te disse nenhuma vez isso. Viu só como é quando a gente inverte a coisa aqui? Dá vontade de ser entrevistado é a senhora. É assim é. Não, mas viu como ele é? Não, mas eu fiz o seguinte, eu fiquei bem quieta, esperei a pessoa
esbravejar, eu esperei a pessoa terminar a manifestação dela e ainda perguntei, quando a pessoa deu a entender que parou de falar, eu disse: o senhor concluiu a sua manifestação? Sim. A senhora quer mais? Ainda foi mais desaforado. E aí eu disse: não, então o senhor conclua. Concluiu, e o que eu fiz? Próximo item da pauta. Segue o baile. Porque eu não sou comerciante para dar troco. Eu sou engenheira. Isso eu ensinei para os meus 2 filhos. Que a profissão do pai de vocês é ser engenheira, não é ser comerciante. Se eu vou dar troco, eu vou mudar de profissão. Mas assim, é fácil tu administrar isso? Não. Fico feliz com isso? Não. É bom que aconteça isso? Não. Não há mais espaço. Quando é que as pessoas vão entender que não é porque eu sou mulher que eu deva ser medida pelo que eu falo, pelo que eu visto, como eu me comporto? Isso é terrível nos dias atuais. Mas é onde não me querem, é que lá eu vou estar. Então eu penso, se eu me entregar, como agora, isso que está acontecendo, eu tenho que entender, olhando de fora, que é porque estamos num processo eleitoral, ponto. Eu tenho que manter a minha saúde, eu tenho que voltar a sorrir, porque eu amo o que eu faço. Eu amo ser engenheira e isso tem que estar acima de tudo. E defendo a instituição acima de tudo, porque eu faço parte do conselho. No momento que eu escolhi a engenharia, eu escolhi fazer parte disso. E se a gente for falar mal da onde a gente vive, com as pessoas que a gente vive, daquilo que a gente faz parte, eu acho que eu vou ter que nascer de novo para mudar esse conceito. A nossa cidade tem problemas? Tem. Mas do que adianta eu ser mais uma a reclamar? A gente tem que se unir a vocês que estão aí para trazer um olhar diferente, que estão aí para chamar a atenção das pessoas e trazer as pessoas para a vida. Se a gente não viver a única vida que a gente tem para viver aqui enquanto a gente está aqui, vai ser muito difícil. Então, quem quer brigar comigo, eu não nasci para comprar esse tipo de briga. Mas eu vou te dizer que ser mulher na engenharia, olha, é um ato de coragem. Aquilo que eu leio, nascer mulher já é um ato de coragem. Eu fico pensando, então eu peguei a ficha várias vezes. Porque eu ainda fui ser mulher gaúcha, porque o nosso estado ele é extremamente preconceituoso com as mulheres, a gente sabe disso. Mulher gaúcha engenheira, gente, não sobrou ficha e senha nessa fila que eu peguei. Então, mas a gente tem que estar fazendo coisas boas aí, tem que dar espaço para quem está chegando. Tem uma galera jovem aí que está com uma cabeça diferente e que no momento em que tu tem o espaço, ocupa. Tu pode não falar bem a primeira vez, tu pode não falar bem nunca, mas tu não vai deixar de ocupar o espaço. Eu acho que é isso. Então espero aqui ter falado, e todo mundo acha que eu sou da fronteira, porque eu acho que eu falo meio assim, mas gente, não sou aqui de Porto Alegre, da Zona Sul ali de Ipanema. E eu acho que esse jeito aí a gente vai ganhando nas defesas que a vida nos obriga a fazer. Se eu tivesse respondido a sua pergunta, acho que eu tinha acertado. Que eu não disse nada? É. Isso aí. Eu engoli, mas eu pensei, e vou fazer cara muito tranquila, assim como eu estou fazendo. Eu fiz mais ou menos essa expressão, porque a gente estava numa reunião que estava passando ao vivo pelo YouTube. Quem quiser conferir, está aí. Está ao vivo. Então, a gente passou a vergonha no crédito, no débito, no Pix, tudo. Existe uma preocupação com a valorização dos profissionais de engenharia, agronomia e geociência? Existe. A gente sempre acha... A nossa classe, em geral, ela é uma classe que ela não é uma classe unida. Vou dar um exemplo aqui de valorização profissional que a gente fez, que foi logo que eu assumi. Em 2021, assumi aí em plena pandemia, e a gente fez um movimento muito bacana, que foi aí chamada de capacetes brancos. Nós estivemos presentes toda terça-feira, né? Toda terça-feira de toda a semana, por 2 meses, eu estive acompanhando as sessões plenárias na Assembleia Legislativa. Para quê? Pois então, tivemos aí um projeto de lei, que era o PLC 39, projeto de lei complementar, que era desde 2020 em tramitação e avançou a galope por causa da pandemia. E quando eu assumi a gestão em 2021, ele já tinha passado por praticamente todas as comissões. Já estava lá a ponto de bala para ser votado. E o que ele trazia? Para que profissionais de nível médio, técnicos de nível médio, técnicos industriais, pudessem também fazer PPCI, Projeto de Prevenção e Proteção contra Incêndio completo.
onde a lei quis, que a gente não precisa aqui dizer por que ela é chamada dessa forma, a lei quis só concede essa prerrogativa com exclusividade para profissionais das engenharias e arquitetura e urbanismo. Os técnicos de nível médio, quando deixaram de fazer parte do CREA, eles não puderam mais apresentar as ARTs, Anotação de Responsabilidade Técnica nos Bombeiros, e aí causou um problema. E quiseram fazer a alteração via lei, pois eu fiquei. E muitas vezes eu fiquei sozinha, por 2 meses, chamando profissionais que trabalham diretamente com PPCI. Preciso de vocês na Assembleia Legislativa. Estava eu lá sozinha. Mas eu não deixei de ir uma terça-feira, por 2 meses. Quem aqui faria isso? É de teimosa, é de dizer que a gente, quando assume um compromisso, eu cobro de mim aquilo que eu cobrava dos que me antecederam. Tu é presidente para estar lá nos representando, então tu não faz mais nada do que a tua obrigação de estar lá. Mas essa obrigação tem um preço alto. E a gente podia mostrar mais força. Sabe por quê? Porque somos o conselho aqui no Rio Grande do Sul de maior número. Nós temos hoje mais de 90 mil profissionais. Onde é que esses profissionais estão quando a gente precisa? E aí eu fiquei sozinha com o capacete e aprendendo várias coisas do rito da Assembleia Legislativa, porque a gente precisava de mais apoio. E que resultado teve tudo isso? Conseguimos? Conseguimos. Mas não é uma vitória. Quando a gente ganha sobre a profissão do outro, gente, não é vitória. A gente tem que disputar espaço com uma profissão que pode trabalhar com a gente, mas não pode fazer aquilo que só a gente faz. Então eu tive que explicar de uma maneira para não parecer que a nossa profissão era mais importante ao deputado estadual, que era autor do projeto. Então, sabe, quando a gente faz esse trabalho em conjunto, sabe o trabalho em grupo que a gente só tem gente para botar o nome na capa? Várias vezes eu me senti assim. Então eu vejo que a valorização profissional também, ela não é vista quando a gente faz. E quando a gente precisa das pessoas para se valorizarem, elas fogem. Então, ninguém vai poder dizer que eu não estava lá defendendo, por exemplo, recentemente, uma engenheira civil do município de Carazinho, que o presidente da Câmara de Vereadores de Carazinho, ao vivo, xingou ela, porque ela é mulher, porque era engenheira, porque ela não fez um trabalho adequado, enfim, a única engenheira que trabalha lá na Secretaria de Obras do município. Ela ligou desesperada, me mandou no direct do Instagram. O que o meu conselho vai fazer por mim? Intervimos, ele se retratou e deu certo. Mas, gente, isso é muito difícil, sabe? A gente precisava ter aí uma musculatura que a gente tem e mostrar e lotar os lugares. A gente não lota. A gente não se une. Então eu vejo que a valorização que todo mundo quer precisa muito mais de engajamento, que é o que vocês têm de sobra. Quem sabe o pessoal aí, aproveitando aqui o Porto Alegre Oficial, o pessoal não se anima. E aí, pessoal, da engenharia, vamos se animar aí, vamos... Assim, quando é chamado, vamos lá. Porque para reclamar, eu também estou reclamando. Eu também vou lá e digo, ô Nancy, te mexe, te coça aí para nos defender. Eu faço. Mas eu estou sozinha. Na hora que eu tenho que dizer que somos muitos, somos sempre poucos. Mas a boca minha ninguém limita, né? Isso tu já viu, né? E o jovem hoje, ele está considerando a engenharia como uma profissão de futuro? A gente está sempre entre as profissões do futuro, mas ninguém se enxerga assim. As 10 engenharias mais cotadas, a minha está sempre lá. Se tu for perguntar para os engenheiros ambientais, vão passar metade do tempo reclamando. Ah, mas eu vou fazer engenharia para ser Uber. Gente, vamos parar com isso. Isso não existe. Ah, mas eu conheço um que é Uber. E aí? Tem advogado que não exerce a advocacia, tem administrador que não exerce a advocacia. Eu vi os olhares aqui do pessoal. Tem médico que não exerce a medicina. Mas a gente usa a nossa formação para muitas outras coisas. E aí, só com a engenharia que a gente acha ruim quando alguém não exerce. Isso acontece para todos. Então, a gente mistura, eu acho que o nosso dia a dia, o nosso descontentamento. Mas quero falar para os jovens. A gente tem um programa que a gente tirou do papel. Ele existe há 26 anos, é um programa nacional, CREA Júnior. Ninguém tirava do papel. Por quê? Porque o jovem vai ter o seu momento, mas não na minha vez. Não, mas o jovem é bom que ele tenha, mas não agora, vai ter depois. Eu não tenho para depois. É para fazer, vamos fazer.
Então, eu tirei o CREA Júnior do papel em 19 de janeiro de 2023. Lembrem, ele fez 3 anos aqui. E teve gente contrária à criação do programa. Por quê? Porque agora tu vai pagar R$200 para um jovem vir lá de Uruguaiana para Porto Alegre se ele nem sabe se ele vai terminar a engenharia. Isso para mim é investimento. Se eu sei que a conta não está fechando, que cada vez tem menos jovens procurando engenharia, há uma evasão no curso de engenharia muito alta, sempre teve. E aí eu não vou investir R$200 para trazer o jovem para passar um dia inteiro, que ele passou mais tempo no ônibus para vir para Porto Alegre. Gente, é uma discussão tão pequena e que daí depois eu não tenho como me aproximar da galera e dizer que como a engenharia é legal, como tu vai ter gente legal na tua volta, se a gente tem gente na nossa volta que não enxerga os projetos, que não enxerga que a gente tem que investir na juventude, senão a gente vai ter cada vez menos engenheiros. E a gente vai estar fazendo as mesmas coisas para ter os mesmos resultados. Então, eu vejo que a gente tem que investir e o que o CREA puder fazer, se vocês tiverem algum projeto bacana que enxerguem que pode envolver os jovens da engenharia, top. Porque a gente tem que estar conectando com pessoas que pensam diferente da gente, que façam um contraponto, que façam críticas. Pode vir. Eu adoro ser surpreendida, adoro ser desafiada e eu acho que a gente está aí para desmistificar tudo que está em volta das engenharias. Bom, a senhora falou há pouco tempo sobre a IA, né? Como é que a IA impactou tecnicamente nas engenharias? Eu acho a IA maravilhosa. Eu sou suspeita para falar. Sabe que já me chamaram? Tá todo mundo rindo, né? Me chamaram de, e agora eu vou rir mais ainda, de presidente tecnológica. Gente, eu não sou um ciborgue. Eu disse, gente, eu nunca vou ser tecnológica. A tecnologia está para nosso uso. Desde que a gente teve isso aqui, a vida da gente mudou. Eu digo que a cabeça da gente sempre esteve preparada para isso aqui, tu só não sabia. A IA é uma ferramenta, seja qualquer tipo de IA, ela veio para facilitar a nossa vida. O carro é a mesma coisa. Quem é que hoje imaginou que a gente hoje viveria sem carro? Agora, eu vou fazer do carro uma arma? Não. É a mesma coisa. Então, eu vejo que tudo que vem para nós é uma ferramenta. Precisa de regramento? Aí é que vem o X da questão. A gente está sempre atrasado. O brasileiro, eu acho que ele tem uma agonia de decidir as coisas de forma mais célere, e isso me incomoda muito. A gente está sempre vendo as coisas como um problema. A IA veio para tirar postos de trabalho. Acredita que eu tive essa discussão no CREA? Acredita que eu perdi um gerente de TI do meu conselho, que era uma pessoa de confiança, porque ele cansou de ficar discutindo que a IA não vem para tirar posto de trabalho de ninguém, gente. A IA vem para aliviar a tua carga. Aquilo que tu faz de forma mecânica, que é tipo linha de produção, a IA vai fazer para ti. Checagem de documentos. Eu abasteço a IA e ela faz para mim, o robozinho faz. Então, eu vejo que as pessoas ficam discutindo por coisa que nem conhece. É tipo assim, eu não conheço a pessoa, mas também não gosto dela. Com a IA é assim. A IA é uma ferramenta. E tudo que é ferramenta, do que vai existir, do que não vai, eu acho maravilhoso. Sabe por quê? Porque tem um engenheiro metido nisso. E onde tem engenheiro, a gente está feliz. Quando a senhora pensa no futuro do Estado, cara, ele não pode perguntar, né? o que mais preocupa e o que mais traz esperança? E qual é o legado que a senhora gostaria de deixar à frente do CREA no Rio Grande do Sul? Eu não me acho jovem para um monte de coisa, tá? Eu também acho. Eu não me acho jovem para um monte de coisa. Mas para dizer que eu vou deixar legado, eu ainda acho que eu sou muito jovem. Eu quero fazer tanta coisa. Mas um legado que eu não chamo de legado, mas eu que fico muito feliz de ter feito. Me colocam legados de coisas que eu acho que foi a minha obrigação. Eu sou muito exigente comigo mesma. Mas uma coisa eu quero dizer. Eu consegui despertar em pessoas que, por exemplo, no CREA, tem mais de 40 anos de casa. Sabe o que é uma pessoa trabalhar 45 anos, 43 anos no mesmo lugar? Tem mais idade do que muita gente que está aqui acompanhando a gente nesse bate-papo. E essa pessoa dizer que, presidente, eu fico tão feliz de ter me descoberto numa nova atividade e eu não fiz desvio de função, não. A pessoa continua fazendo diariamente a mesma coisa que ela faz há
42 anos. E qual é a diferença que eu fiz? Eu olhei nela algo que ela poderia fazer a mais e que ela nunca se imaginou fazendo, que é tipo a IA. Então, isso eu acho que é um legado, que é aproveitar a mão de obra que temos, não desfazer do que temos de história e olhar para frente. Isso, para mim, me dá um orgulho, porque é uma coisa, para mim, tão simples e que a pessoa conseguiu entender que ela se redescobriu e ela está feliz. Porque tu trabalhar com pessoas que não são felizes, isso é muito difícil. Eu tenho uma dificuldade porque eu tenho uma entrega muito alta onde eu estou. E eu gostaria que as pessoas também pensassem assim, porque isso reflete muito do que a gente é. E para o Estado, eu quero que o Estado invista mais em projetos. De projetos que não envolvam só nós, engenheiros, que envolvam outras profissões. Se eu estou num Estado em que há investimento, em que as pessoas parem de brigar, porque o projeto que o governo fez e agora não é o meu governo, eu vou engavetar. Esse é o nosso problema. Muito obrigado pela tua presença. Já que tu reclamou que eu só faço pergunta, eu vou finalizar aqui. Não, não, tá bom, mas ele tava... uma pergunta melhor do que a outra. Foi um prazer ter essa conversa e que os nossos seguidores possam ter um pouquinho do conhecimento e também estimular que os nossos seguidores se iniciem na profissão, né? Isso aí. Prazer em conhecê-la também e agradecemos. Eu sou o jornalista Albano Gado. Considerações finais, presidente. Só agradecer esse papo aqui, essas perguntas, novamente elogiando o espaço. Gente, quem não conhece, a Rua dos Andradas, para mim, mora no meu coração. É pertinho, é uma quadra da Casa de Cultura, vale a pena conhecer. Eu já seguia o Porto Alegre Oficial, eu acho muito bacana a linha que eles seguem aqui de comunicação, a gente tem que pensar diferente. E eles fizeram diferente. Então, parabenizar a todos aqui, Alexandro, toda a equipe. Fico à disposição aí em pautas que vocês acham que a gente pode contribuir. E tô vendo que ele tem aqui na proteção de tela dele, do Grêmio. E eu já não gostei, tá, gente? Porque eu sou uma colorada, adoro futebol, adoro carro. Ninguém é perfeito, né, presidente? Ninguém é perfeito, mas olha, adorei vir aqui. Espero que todos gostem aí das informações que a gente passou. Eu acho que é isso, a gente tem que comunicar mais. Os engenheiros é aqui um filão de mercado para quem é da comunicação. Eu sempre falo isso, porque via de regra a gente sabe trabalhar, mas não sabe vender o que faz. Então a gente precisa de vocês aqui para nos ajudar a nos comunicarmos melhor, a vender melhor aquilo que a gente faz, porque tem muita coisa boa que a gente faz aqui no Rio Grande do Sul, viu? O Rio Grande do Sul, ele é exemplo de muitas coisas. Vamos só focar no que é bom. Muito obrigado pela presença. O Porto Alegre Oficial fica à disposição para a divulgação dos acontecimentos do CREA e tudo que tenha para o nosso seguidor importância. Sim. Bom, foi um prazer hoje. Hoje conversamos com a presidente do CREA-RS, Nancy Walter, e em breve voltaremos a conversar, né, presidente? Isso aí, estou à disposição. É isso aí, fica à disposição então o estúdio também. Nós estamos no SZ Working, aqui na Andradas 860. Se tu tem um projeto de podcast, ou precisa fazer uma entrevista, ou qualquer evento na área da comunicação, vem para o SZ Working, que eu tenho certeza que tu vai encontrar a melhor qualidade. Um forte abraço e até mais.